Feng Shui é uma arte milenar. O termo aparece pela primeira vez num texto clássico, o Livro do Enterros, de Wu-Pu, 276-324 AD. No entanto, o termo usado para descrever esta arte foi até ao início do século XX, Kanyu, que sucintamente significa observar o céu e observar a terra. Basicamente, a história do Feng Shui pode-se escrever em três partes. A primeira parte é tão antiga quanto o homem, no sentido que este desde sempre usou de discernimento no que respeita aos locais que escolhia para habitar. Quando começou a erguer habitações permanentes, tinha preocupações básicas, tais como alinhar as fachadas para sul, sul-arengas, nas partes frias da China. E não eram apenas as habitações para os vivos que suscitavam interesse, mas principalmente os locais e cultura de enterros. Esta primeira parte corresponde também ao desenvolvimento dos princípios da metafísica chinesa, desde Fuai, 3000 AC, e estão já presentes os dois fatores fundamentais do Feng Shui, forma, Wan-Tu, e direção, Di-Li. No entanto, a aplicação dos princípios filosóficos estava muito limitada pela impossibilidade de se medir a direção com precisão. As orientações eram medidas através de um pau vertical espetado no chão, e medição da respectiva sombra. A grande revolução, e pode-se dizer mesmo a gênese do Feng Shui clássico propriamente dito, dá-se com o aparecimento da primeira bússola, a Wu Pan, em data incerta talvez algures na dinastia Tang, por exemplo 700 AD. Foi no fim da dinastia Tang que viveu o primeiro grande mestre desta arte, Yan Yan-San, ao qual é atribuída a criação do Anel dos 72 Dragões. Desde cedo se desenvolveram duas escolas distintas, a escola San Yi, 3 harmonias, que dá grande importância às formas exteriores, e a escola San Yuan, 3 períodos, que tem o tempo como vetor fundamental. O Feng Shui clássico viveu num processo de secretismo que perdura até aos dias de hoje. Por isso é praticamente impossível fazer-se uma história precisa dos cálculos. No entanto, nomes como Jian Daoum, de 1620 a 1714, que mencionou pela primeira vez o sistema Xuankong ou Tanyangwu, que estabeleceu a primeira escola, na primeira metade do século XX em Xandai, são figuras incontornáveis. Durante o estabelecimento do regime maoísta na China, o Feng Shui foi perseguido e declarado ilegal, proibição essa que perdura até hoje. Os mestres emigraram para as comunidades chinesas, fora da influência comunista, tais como Taiwan, Malásia, Singapura e Hong Kong. Essas zonas constituíram a arca de Noé desta arte. A terceira parte da história do Feng Shui inicia-se a década de 80, com o aparecimento do Feng Shui contemporâneo. Esta forma moderna de Feng Shui foi iniciada por mestres sem formação clássica, sendo o primeiro Lin Yun, um monge budista tibetano de Taiwan que emigrou para a Califórnia e criou o sistema Black Hat, de onde derivaram inúmeros estilos tais como o Feng Shui intuitivo. Caracteriza-se pela fusão de culturas na aldeia global dos nossos dias e com raízes mais ou menos ligadas à cultura chinesa dependendo dos casos. Trata-se de uma redefinição e alargamento do conceito original de Feng Shui.